Ora viva, bem-vindos novamente a mais uma sessão, terceira aula gratuita, terceira interação de partilha com a nossa comunidade. Sejam bem-vindos, bem-vindas, estejam vocês onde estiverem, sul, centro ou norte de Portugal ou em qualquer outro ponto do nosso planeta. Hoje, como tinha partilhado com vocês, vamos falar sobre planeamento estratégico, desdobramento da estratégia, alinhamento horizontal e vertical das pessoas, das equipas, nas organizações. Genérico, não estou em frente ao Ricardo Araújo Pereira e ele também não está connosco, mas vamos ver uma das suas rábulas, tá bom? VJ, lança o vídeo. Bem, que vêm cheios de vontade, porque o tema é o Orçamento de Estado. Está a decorrer, como sabem, está a decorrer a negociação do Orçamento do Estado. A negociação decorre entre o PSD e o PS. O Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos encontram-se, falam durante um bocadinho e depois vai cada um para a sua casa, pensar. Tem sido assim. Uma semana depois, encontram-se outra vez e fazem a mesma coisa. Toda a gente pergunta, porquê que isto não é feito por e-mail? Porquê? Porque depois perdíamos momentos interessantíssimos como estes. Pedro Nuno Santos foi a São Bento dar conta ao Primeiro-Ministro das exigências do PS para viabilizar o Orçamento do Estado. A contraproposta do Executivo segue para a semana. Para já, não há mais nenhum encontro marcado. Luís Montenegro voltou a receber Pedro Nuno Santos no Palácio de São Bento para uma nova reunião sobre o Orçamento do Estado para 2025. O Primeiro-Ministro e o Secretário-Geral do Partido Socialista estiveram reunidos cerca de 30 minutos. No final da reunião, Pedro Nuno Santos não prestou declarações aos jornalistas. E é só isso. O que nós vemos é só isto. Vemos o Pedro Nuno Santos a chegar, vemos o Luís Montenegro a recebê-lo com muito gosto, e depois, lá dentro o que eles fazem ninguém sabe, depois vemos o Pedro Nuno Santos a sair, o Luís Montenegro a despedir-se dele com muito gosto. O que eles fazem lá dentro, que é o que interessa, não vemos. É muito frustrante. É como se num daqueles filmes que há na internet, não é? A gente vê-se o canalizador a chegar, não é? Tudo é igual. Vemos ele chega, não é? A dona de casa convida-o a entrar também com muito gosto. Sim, senhor, olha, calha bem, porque tenho um problema ali na pia. Convido-o a entrar. Lá está. Há um diálogo muito simpático, como aliás entre Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Convido-o para entrar. E depois morde o lábio ao ver a sua caixa de ferramentas. E a seguir, pronto, adeus, eu gostei muito, até à próxima. E lá vai ele. Só vemos assim no fim, isto é algum filme, isto é alguma coisa que a gente queira ver, isto. A negociação do orçamento, não víamos, não é? Aquela que era o que interessava. Era o Pedro Nuno Santos entrava, havia uma musiquinha, o outro dizia, então mostra lá a sua proposta e tal. É lá, isso. Sua proposta não me satisfaz. Pois, mas olha que eu também não vejo muita abertura da sua parte. E o outro, não, que eu com jeitinho encaixo aqui a sua exigência. Esta parte que era que a gente queria ver não se vê. Esta parte não se vê. Só sabemos o que aconteceu porque eles, depois de reunirem no Palácio de São Bento, vêm cá para fora fazer queixinhas um do outro. A gente fez um resumo. Eu propus-lhe IRS jovem e descida de 2% do IRC. Eu não aceitei. Sou contra essas duas medidas. O IRC não pode descer e o IRS jovem tem de mudar. Olha, eu agora fiz-lhe uma proposta irrecusável. Não era irrecusável, tanto que eu recusei. Ele recusou porque quer ir para eleições. Não, ele é que quer ir para eleições. Não, ele é que quer. 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 Foi isto. O resumo está perfeito. Não sei se vê, está igual. Está igualzinho às conferências de imprensa que eles têm dado. No Parlamento, entretanto, o Orçamento do Estado tem sido
discutido, e bem, não é? É o documento mais importante da governação de um país e, por isso, como é óbvio, os deputados devem dizer o que pensam sobre o que lá está escrito. Não é o sketch completo, mas apanharam a ideia. E o que nós acabámos de ver aqui é aquilo que também muitas vezes se passa nas nossas organizações, no nosso dia-a-dia de trabalho, entre colegas, equipas, áreas, departamentos, nas relações verticais e hierárquicas, nas horizontais entre pares. Há uma replicação deste sintoma que é verdadeira em praticamente todos os locais de trabalho, com maior ou menor amplitude. Portanto, a pergunta é o que é que viram, não é? E como é que podem colar isso, de alguma forma, à vossa realidade. O que nós vimos, e no seguimento do que acabei de vos dizer, esta equivalência ou transposição entre o que acabámos de ver neste sketch e aquilo que poderá ser a vossa realidade corporativa, organizacional, estejam vocês num ambiente de, no fundo, startup, grow-up, ou sejam vocês CEOs, primeiras linhas ou team leaders, tudo o que aqui vamos falar ao longo desta sessão tem uma aplicabilidade. E eu vou fazendo essa ligação, no fundo, a essa realidade e, no fundo, tentando trazer e ilustrar diferentes exemplos para diferentes realidades para que vocês possam reconhecer no que eu vos estou a tentar dizer. Portanto, o que nós vimos nesta primeira peça, no fundo, uns decidem e depois mais ou menos os outros seguem, não é? Ou às vezes nem por isso, não é? Portanto, o que nós temos muitas vezes é uma gestão de topo que, de alguma forma, dá as suas diretrizes e depois temos as primeiras e segundas linhas que, de alguma forma, tentam implementá-las, segui-las, desdobrá-las, ok? E essa mensagem é um bocadinho como aquela mensagem do jogo do telefone. À medida que migra do topo para a base, vai-se dissolvendo, vai-se mutando e muitas vezes chega aos executores e estas pessoas não têm uma clarividência do que têm que fazer, não têm uma prioridade definida e, portanto, o desalinhamento começa a partir daqui. Depois é o diz que disse, no fundo é a rádio carpete, que é uma expressão utilizada comumente para aqueles intervalos de café ou de cigarro, em que as pessoas vão falando das incongruências entre o que ouvem e o que veem. Tá? Portanto, o que nós vamos aqui tentar hoje é criar essas bases para que vocês no vosso negócio, na vossa equipa, área, departamento, fábrica, o que quer que seja, possam levar alguns ensinamentos e possam fazer as vossas primeiras experiências ou aprofundar aquelas que tenham feito até agora. Tá bom? Então, o nosso programa é ambicioso, como sabem, está desenhado para 1 hora, portanto, vamos acelerar, tá bom? Então, vamos aqui tentar resolver toda esta embrulhada e vamos começar pelo tema. Portanto, acabei de vos dizer, não vou aprofundar muito mais. Portanto, temos um público-alvo identificado, que eu já partilhei, sejas founder, CEO, team leader, área manager, supervisor ou apenas um team member, vais levar daqui ensinamentos muito práticos e pragmáticos que te vão ensinar ou, pelo menos, possibilitar fazer algumas experiências para que o teu dia-a-dia possa estar melhor alinhado com os teus pares e com as tuas hierarquias. Está bom? Portanto, esse é o mote do dia. Então, para começarmos, apresento-vos a matriz X. É a nossa primeira tool que eu vou partilhar nesta sessão. O que é esta matriz X e porquê é que tem este nome? Bom, reparem, X porque tem aqui este X no meio e agora eu vou utilizar aqui a caneta para ir preenchendo, tá bom? E então, ela começa por identificar, em primeiro lugar, na vossa organização, quais é que são os pilares estratégicos. Se eles existirem, se vocês estiverem numa grande empresa corporativa, seja multinacional ou nacional, tipicamente nós temos os pilares estratégicos. Então eu vou desenhá-los, aliás, neste caso, escrevê-los aqui. Temos os pilares estratégicos. Tá? Portanto, onde a empresa vincula, a organização vincula aquilo que é a sua visão para o futuro, pode ser daqui a 5, 10, 20 anos, tá? Ou então um bocadinho já mais visão, não tão de satélite, mas já tipo de avião,
a sua missão, tá bom? Portanto, estes pilares estratégicos vão agora desdobrar-se em iniciativas estratégicas. As iniciativas estratégicas estão aqui, tá? E como é que eu faço esta relação? Bom, se eu tiver um determinado pilar estratégico que corresponde, por exemplo, 2 iniciativas estratégicas, então como é que isso ficaria desenhado nesta tabela? Okay? Então eu teria aqui o pilar estratégico 1 com um determinado texto, ok? Tá? Eu vou fazer assim. Este seria o texto. E agora imaginem que tinha 2 iniciativas estratégicas. Então vou dividir esta parte de cima e vou dizer, bom, é a iniciativa 1 e a iniciativa 2. Tá? E estas 2 iniciativas estão ligadas ao pilar estratégico 1. Tá bom? Então, esta é a primeira, de alguma forma, o primeiro passo, tá bem? A seguir, o que é que fazia? Bom, vou ligar estas iniciativas àquilo que são os meus líderes, ou champions de implementação, tá? Portanto, aqui eu vou pôr os meus champions de implementação, vou aqui escrever, ok? Aqui o nome deles, ou as áreas, e vou dizer, bom, agora, este projeto, esta iniciativa número 1, que eu vou pôr aqui, mais uma vez, dividindo isto em 2, é da responsabilidade. E vou aqui escrever, neste caso vou pôr uma área. Vamos inventar para já para ilustração. Vamos imaginar que é a área dos RH, okay? E aqui é a área de vendas. Tá? Então, eu teria a minha matriz a ser construída desta forma. Okay? Portanto, pilar estratégico 1, o seu texto, está ligado por estes 2 dotzinhos à iniciativa 1 e 2. Eu sei que a iniciativa 1 tem como champion os recursos humanos, a iniciativa 2 tem como champion as vendas. Então, falta-me agora aqui o último quadrante, tá? Que é o quadrante das metas. Tá? Eu vou escrever aqui as metas a que a organização, de alguma forma, se vincula. Imaginem que no projeto 1, vamos escrever aqui qualquer coisa só, aumento de 50%, e aqui no de baixo, redução de 20%. O primeiro pode ser volume de vendas, o de baixo pode ser, por exemplo, estruturas dos custos de manufatura. Tá? Então, eu teria agora a ligação e teria a iniciativa 1, pertença dos RH, okay? Vai ter como objetivo um aumento de 50% no volume de vendas. Aliás, se calhar é melhor pôr este aqui, não é? Vamos apagar e fazer assim, ok? E aliás, vamos fazer então assim, para ficar tudo coerente. Assim fica coerente. Projeto 1, vendas, aumento de 50%. E aqui, por exemplo, redução de 20%, vamos reformular e dizer que é absentismo. É a iniciativa 2 dos recursos humanos e tem como objetivo redução dos 20%. Sendo que o pilar estratégico 1, tá, também tem como metas as mesmas. Então, reparem, eu apenas com uma abordagem que pode estar numa folha A3, como estas que vocês estão aqui a ver na parede e que depois eu já vou mostrar mais adiante, podem ter todo o plano estratégico de alto nível da empresa, da organização. Tá bom? Reformulando. Pilares estratégicos, ligo-os aqui por este quadrante às iniciativas estratégicas, identifico os champions para cada iniciativa estratégica, tá? Às iniciativas e ao champion atribuo metas, okay? E as metas estão relacionadas, tá? Nos 2 sentidos, com os pilares estratégicos. Nada mais simples. Tá bom? E evitamos planos estratégicos com 20, 30 páginas, ou mesmo que sejam 5 ou 6, okay? De texto de corrida e tabelas, que uma pessoa, sinceramente, não consegue traduzir muitas vezes em algo palpável, tangível, e que esteja sumarizado e que seja visível para que todos possam tomar contacto com essa estratégia numa base diária, em vez de ser um documento esquecido no nosso inbox ou na nossa estrutura de pastas. Tá bom? O que é que fazemos a seguir? Bom, esta é uma matriz de alto nível, tá bom? Portanto, de alta visão, tá? Satélite. A seguir eu vou desdobrar isto numa matriz ou num nível mais operacional, ok? Se quiserem, escrevendo aqui, operacional. E o que é que vou fazer? Reparem que eu tenho aqui esta indicação de rotação anti.
horária 90 graus. O que é que significa isto? Bom, eu se calhar agora, o melhor é eu voltar a apagar esta matriz toda, tá bom? E fazer uma nova e explicar-vos o que é esta coisa de rodar a matriz 90 graus. Eu faço isto quando tenho e quando estou numa organização um pouco já mais vertical, com uma dimensão maior, uma média empresa, uma grande empresa, tá? E o que é que a matriz, mais uma vez, aqui a minha matrizinha, tá? E o que é que eu vou fazer agora? Bom, se esta é a matriz de alto nível, que o CEO tem, as primeiras linhas de direção, o board, o presidente têm, eu agora preciso de uma matriz mais operacional, mais próxima do terreno. Então, o que é que eu faço? Tá? Estas iniciativas estratégicas aqui, agora rodam e vêm para aqui. Eu vou escrever agora aqui as iniciativas estratégicas. Ops, fazer assim, apagar para ficar tudo coerente, com a mesma corzinha. Okay? Iniciativas estratégicas. Está bem? Vem para aqui. Agora estão no quadrante de partida. Enquanto há pouco o quadrante de partida eram os pilares, agora já são as iniciativas. Então estão a perceber, isto vai ganhar, vai ser um zoom in, não é? Portanto, iniciativas estratégicas, e agora vou já detalhar cada uma delas em ações. Está bom? E vou, mais uma vez, como o exemplo de há pouco, se eu tiver uma determinada iniciativa, vou ligá-la ao conjunto de ações. Uma iniciativa pode ter uma ação, 5 ações, 47 ações, 134 ações. Depende um bocadinho daquilo que estamos, da dimensão do problema. Se é um problema muito grande, se é um microproblema que se resolve rapidamente. Está bem? Então, iniciativas, ações. Está bom? Agora, há bocadinho tinha os champions de alto nível, agora vou ter os meus team leaders ou supervisores, portanto, mais próximos do chão, ou de fábrica, chão de laboratório, chão de escritório, o que quer que seja a vossa responsabilidade, ou a vossa, no fundo, a vossa realidade. Portanto, iniciativas, ações responsáveis. Agora, em vez de metas, porque as metas são estratégicas, eu vou ter algo que é mais palpável. Nós, tipicamente chamamos-lhe os objetivos. Um conjunto de objetivos, okay, conduz para, okay, ou cria os alicerces para atingir aquelas metas. Tá bom? A estes cá em cima, muitas vezes, na gestão, chamamos-lhe KMIs, Key Management Indicators. Nos cá de baixo, muitas vezes, provavelmente vocês já ouviram este nome mais do que aquele lá em cima, os Key Performance Indicators. Tá bom? Então, reparem, matriz de alto nível para o board estratégico, poder fazer e conduzir a estratégia ao longo dos meses, dos trimestres, semestres, anual, okay? E depois uma matriz mais operacional para nós seguirmos ao trimestre, ao mês, ou inclusive até à semana. Eu depois já vos vou mostrar como é que isso se faz. Está bem? Então, está apresentada a matriz X, está bem? E o seu desdobramento, que eu agora posso rodá-lo outra vez 90 graus, e as ações passam para ali, está bom? E aqui faço mais um drill down, e aqui chego já, por exemplo, aos team members, em vez de ser ao supervisor ou ao team leader, e aqui passo de KPIs para KAIs, Key Activity Indicators, está bem? Já ao nível da pessoa, do indivíduo, tá? Portanto, um método simples de alinhamento vertical e horizontal, okay? Onde tudo o que eu faço numa base diária está ligado a um objetivo a atingir, okay? Ligado a um conjunto de ações que estão ligadas a iniciativas essas estão ligadas a pilares estratégicos que têm metas estratégicas e champions a coordená-los. Está bom? Se vocês experimentarem fazer isto, eu garanto-vos que vão conseguir um muito melhor alinhamento entre as vossas pessoas, nas vossas áreas, departamentos, silos organizacionais, sejam mais uma vez vocês ao nível de uma startup, ao nível de uma grown-up ou uma grande multinacional. Está bem? Esta é uma forma ágil, simples e até rápida de o fazer. Está bem? O segredo depois está no sistema de gestão. Como é que vocês, numa base diária, semanal, mensal,
reúnem as vossas pessoas, quando, como, com que agenda, em que slots temporais, com que tempo, não é? Como é que conduzem essas reviews para garantir que as pessoas têm sempre as suas prioridades bem definidas. Tá bom? Então vá, avançando. Vamos ver um exemplo corporativo. Agora que já têm noção do que é a matriz, eu agora já não vou ao detalhe, pelo menos aqui nesta abordagem. Tá? Vamos ver. Exemplo corporativo. O meu pilar estratégico é ser uma empresa de carbono zero. Tá? Portanto, é um objetivo nobre, muito atual, não é? Com tudo aquilo que vocês conhecem em termos de sustentabilidade, economia circular e até, no fundo, de ter uma imagem verde para o mercado e que não seja só imagem, que seja consubstanciada em ações. Portanto, este pilar estratégico vai se traduzir, neste caso, em duas iniciativas estratégicas. Minimizar os consumos atuais, especificar os requisitos de compra dos equipamentos, okay? Porque se eu quiser comprar novos equipamentos, então uma das condicionantes vai ser, na comparação entre equipamentos, qual é que tem menor consumo energético. Portanto, eu quero ter essa especificação para o meu procurement e compras poderem tomar decisões com base nessas especificações corporativas. Sei que a minimização dos consumos atuais é a responsabilidade da manutenção industrial, aqui, estão a ver? E que esta especificação dos requisitos de equipamentos, okay, é responsabilidade das compras. Está bem? Então, eu teria aqui manutenção industrial e compras. Avançando um bocadinho mais, portanto, 1, 2... Vamos terminar o 2, tá? A terceira iniciativa estratégica seria criar capacidade de produção elétrica. Portanto, o que nós vulgarmente conhecemos como autoconsumo. É o que nós vemos em muitas unidades industriais. O teto da unidade industrial de muitas empresas está hoje forrado de painéis fotovoltaicos para autoconsumo e, com isso, de alguma forma, a minimizarem o custo, do fundo, os custos variáveis, alguns fixos, de consumo elétrico, mas também, de alguma forma, poderem ter uma menor pegada ecológica. Neste caso, seria da direção de infraestruturas. Então, reparem, a matriz X, de forma muito simples, porque, como sabem, estas aulas são, de alguma forma, informais e têm o propósito de vos dar a ponta do novelo, tá? E tem que ser vocês agora a ir puxá-lo, pesquisa na net, compra de alguma bibliografia específica que eu, no final, vou aconselhar, mas é apenas uma visão rápida de alto nível. Então, pilar estratégico, carbono zero, 3 iniciativas estratégicas, tantas bolinhas aqui, peca, tá bom? Cada uma das iniciativas, uma ligada à manutenção, a outra à área das compras, a outra à área de infraestruturas. Estão a ver? Por isso é que tem aqui os dotzinhos desta forma. E depois os objetivos para, neste caso, como é de alto nível, são metas. Redução de 25% até 27%, procedimento aprovado até ao segundo trimestre e em produção até 31/12 de um determinado ano. Portanto, estamos a referir-nos, não esqueçam, estamos a referir-nos a estas 3 iniciativas estratégicas. Minimizar consumos atuais, especificar requisitos de compra dos equipamentos e, o terceiro, criar capacidade de produção elétrica. Está bom? Portanto, temos aqui uma matriz X aplicada a uma empresa de grandes dimensões. Vamos agora ver um exemplo na área do setor social, portanto, no setor non-profit. Tá? A mesma matriz, a mesma abordagem, mas agora o pilar estratégico é uma refeição quente para todos. Tá? Portanto, são outras realidades, são outros problemas a resolver. Estamos na área social. Então, este pilar vai ter iniciativas estratégicas. Primeiro, identificação dos hotspots na cidade. Portanto, onde é que há pessoas que têm, de alguma forma, déficit alimentar, sejam eles a nível do pré-escolar, escolar, jovens ou até séniores. Portanto, fazer esse mapeamento, esse heat map da cidade, ou da aldeia, ou da vila, ou da região, ou do distrito, e identificar essas áreas mais sensíveis. Adiantando-nos já, a responsabilidade será, aqui, neste exemplo, das assistentes sociais. Tá? Segunda iniciativa estratégica, criar redes conjuntas de freguesia. Tá? Uma área responsável da responsabilidade de relações públicas.
Terceira iniciativa estratégica, angariar mais voluntários. Aqui seria a área de marketing e de recursos humanos. E a quarta e última, parcerias com grossistas, retalho e restauração. Tá? Aqui a responsabilidade da área comercial. Então estamos a ver já como é que a matriz vai ficar, não é? Vamos terminar com as metas, sendo que temos que ter para os hotspots um relatório até ao segundo trimestre, temos que ter os protocolos com as juntas de freguesia terminados até ao mês 6, temos que chegar aos 300 voluntários, depois discute-se o como lá chegar, e uma rede com 50 doadores ativos. Tá? Portanto, nada que esteja muito longe da realidade de algumas IPSS, tá bom? E, portanto, a matriz X teria uma configuração desta forma. Todas as pessoas dessa determinada organização social, IPSS ou qualquer outra, teriam, numa folha A3, a possibilidade de compreender, partilhar, ilustrar, comunicar com os seus pares em relação àquilo que é pretendido para toda a organização ou, no detalhe, aquilo que lhe é pedido a ela ou a ele numa base diária. Tá bom? Portanto, mais um exemplo muito, muito específico. Agora, se quisermos um terceiro exemplo para uma microempresa, para um negócio de bairro, tá? Por exemplo, ser o cabeleireiro mais popular do bairro. Tá? Portanto, nós, com estes exemplos, o que eu pretendo mostrar é que a matriz X é muito adaptável, tá? Flexível. Pode servir para uma empresa do nosso PSI 20, Nasdaq, o que quer que seja, o índice bolsista de diferentes países desenvolvidos, ou pode servir para exemplos como este, tá bom? Então, matriz X para um cabeleireiro. Vamos a isso. Primeira iniciativa estratégica, promoção nas redes sociais. Segunda iniciativa, aumentar o portfólio de serviços, entenda-se, não é? Portanto, tudo o que tenha a ver com beauty, por assim dizer. Okay? Bem-estar, visual, estético, cabelos, unhas, pés, o que quer que seja. Aumentar o portfólio. 3. Programa Voz do Cliente, para captar aquilo que os nossos clientes dizem depois de terem passado pelos nossos serviços. 4. Fazer demos, portanto, demonstrações escolares, onde possamos ilustrar aos miúdos, okay? O que é ser um cabeleireiro, uma cabeleireira, barbeiro, okay? Por um dia, tá? Para os miúdos conhecerem, okay? Como é que é a profissão, como é que se pega na tesoura, como é que se pega no pente, como é que se faz um mini corte. Portanto, fazer no fundo, criar de alguma forma uma dinâmica onde, eventualmente, alguns daqueles miúdos ou miúdas no futuro possam vir a querer ser também eles cabeleireiros, barbeiros ou cabeleireiras. Não é? Portanto, desta forma, criamos uma mescla de iniciativas onde não são só viradas para o negócio, mas são viradas para a relação. A relação com o nosso par, com a nossa vizinhança, com a nossa rua, com o nosso bairro, não é? Com todas as forças vivas do concelho, não é? E, portanto, 4 iniciativas. Agora vamos ter aqui uma variante. Agora não me interessa se eu estou no cabeleireiro, posso ser eu, mais uma, ou 2, ou 3, mas não seremos, com certeza, departamentos. Portanto, não faz sentido, num pequeno negócio, estar a dizer que é o RH, ou o comercial, ou a direção industrial. É muito mais relevante dizer, então, para lá, cada uma destas iniciativas, que frequência é que deve ter, não é? Então, eu naquela terceiro quadrante, em vez de pôr departamentos, vou pôr frequências. E vou dizer, olha, a iniciativa de comunicar nas redes sociais tem que ser todos os dias, tá? E depois posso ter diferentes frequências. Dia, semana, mês, trimestre, semestre, quadrimestre, okay, anual. Portanto, onde eu vou definir qual é que é a frequência que quero impor a cada uma das minhas iniciativas. Por exemplo, na parte das escolas, eu posso dizer assim, se o meu concelho tem 40 escolas, o ano tem 52 semanas, então eu vou querer fazer uma escola por semana. No final do ano, eu passei por todas as escolas do meu concelho. Estão a ver? Portanto, dessa forma, eu poderia pôr aqui no 2.3 ou no 2.4, semanal ou mensal, de acordo com o número de escolas do meu concelho. Tá bom? Então, estamos quase no final deste exercício também. Tá? Falta só aqui a parte dos objetivos, não é? Então, redes sociais. Quero ter 5.000 seguidores. Tá bom? Depois temos que definir quando, não é? Até ao final do trimestre, do semestre, do ano. Tá bom? Mas para já a visão é 5.000 seguidores.
Na parte de volume de vendas, aumento de 20% no meu volume de vendas. Na parte de satisfação do cliente, é este Net Promotion Score. É um índice, um indicador que mede, no fundo, a relação dos vossos clientes com o vosso negócio. Tá? Tipicamente, temos que ter mais de 90%. Vamos pôr maior ou igual a 95%. Já é um bom número, tá bom? Para a parte da quarta iniciativa estratégica. Deixem-me só aqui ver qual é que era a quarta. Eu vou aqui. Oferta de serviços a lares e sem abrigo. Okay? Portanto, esta aqui eu até acho que há pouco saltei. Não me recordo pelo menos de ter referido. Tá? Então, eu vou relacionar, mais uma vez, nesta ótica de relação, de empatia, de criação de rede, não é? Eu vou oferecer os meus serviços a lares. Tá? E vou oferecê-lo também, eventualmente, a sem-abrigos da minha área. Está bem? E, mais uma vez, eu crio esta envolvência onde o meu negócio começa a ser referenciado, okay? no balcão do café, na esplanada, na bomba de gasolina, porque quando nós fazemos bem, partilhamos e damos o nosso conhecimento e o colocamos à disposição dos outros, há um efeito boomerang. Tá? Nós damos e mais tarde certamente vamos recolher. Se não for por via do negócio, será certamente por via dos sorrisos. Tá bom? Portanto, também é um ativo. Tá? Então, 8 cortes por mês, por exemplo, 2 por semana. Eu vou a lares e faço esse serviço. Ou só num dia vou a um determinado lar e faço 8 serviços. Portanto, aqui é meramente exemplificativo. Está bem? A parte das escolas, uma demonstração por mês, como vos dizia. Deixem-me só fazer aqui um pequeno parênteses. Nós temos o nosso chat, tá bom? Se em relação a tudo o que eu já partilhei aqui, houverem questões, dúvidas, comentários ou até histórias que queiram partilhar, digam-me, tá bem? Nós temos ali a nossa VJ, está atenta ao nosso chat e se houverem perguntas ou comentários, tá bom? Eu serei informado, tá bem? Portanto, disponham, a sessão, acima de tudo, é vossa, tá bom? Quase no final, quase, mas ainda não é? Até porque ainda temos aqui algum tempo. Vamos regressar aqui um bocadinho ao nosso governo, tá bom? Ao nosso primeiro, nem de propósito, o vídeo que vai passar de seguida foi visto ontem, tá? Estava aqui também na parte preparatória, a fechar a preparação da sessão, e eis não quando algo se alinhou. Houve aqui um alinhamento astral e basicamente temos uma peça da SIC Notícias na grande edição onde se fala exatamente daquilo que é o tema de hoje. Okay? Os desalinhamentos do governo e dos seus ministérios, a forma como comunica com a comunicação social, com os seus parceiros sociais, com a oposição e afins. Tá bom? É isso que vamos ver agora. VJ, lança o vídeo. E a partir de agora Luís Montenegro, até pelas circunstâncias políticas que tem, precisa de apresentar resultados. E resultados não é só aquilo que fez até aqui, não é negociar com as várias corporações, é preciso apresentar resultados e começar a resolver de facto os problemas, como ele gosta muito de dizer. E isso ainda não se viu, e Luís Montenegro tem agora a obrigação de começar a apresentar resultados e também um projeto de governação que possa durar estes 2 anos e que possa permitir que ao fim destes 2 anos seja pelo menos difícil para aqueles que querem derrubar o governo fazê-lo tão facilmente como, caso não haja resultados, o poderão fazer. Portanto, este debate marca o início de uma nova fase, ainda estamos muito no princípio, mas de facto os debates agora serão quinzenais e Luís Montenegro está mesmo pressionado a ter resultados e não vai ser fácil depois de 2 grandes... As polémicas à volta do governo e destes números e de escorregadelas de ministros vão existir sempre. A questão não é essa. A questão é que o governo tem que ter algo para dizer além disso. Porque senão vai ser uma espécie de iniciativa. Exato. Vai ser uma espécie de gestão corrente, de explicação da polémica do dia. Tem que mostrar, por exemplo, quando fala dos números da educação, o que tem que dizer é o que é que vai fazer para reverter os maus dados com que os alunos portugueses são confrontados nos testes internacionais
depois dos anos mais recentes. Na saúde havia os planos de emergência, mas do ponto de vista estrutural, o que é que vai mudar para que não seja plano de emergência de 6 em 6 meses? Eu não tenho qualquer pretensão de ser governante, estou simplesmente a olhar para o fenómeno. E enquanto não tiver isso, vamos estar ou em Conselhos de Ministros, ou os partidos a apresentar, ou o Primeiro-Ministro, como aliás hoje foi referido por André Ventura, a falar ao país às 8 da noite, e nós ficamos todos em suspense, e é para anunciar a compra de carros para as polícias. Eu não duvido que a compra de carros para as polícias seja importante, mas acho que o Primeiro-Ministro às 8 da noite tem que anunciar coisas ainda mais importantes do que isso, e acho que isso é fácil de entender. Bom, terminado a visualização do vídeo que partilha de alguma forma aquilo que é o sentimento não só destes dois jornalistas, mas que eles, por sua vez, incorporam o sentimento também daquilo que será certamente uma parte da nossa sociedade. Não interessa aqui a parte de político-partidária. Eu, tal como o comentador também fez referência, estou só a constatar factos. Não me interessam, nesta altura, as políticas, nem as politiquices em torno das políticas. O exercício tem apenas este exercício, ou esta pretensão de fazer voz viva daquilo que todos nós sentimos e vivenciamos, neste caso, por ação governativa, e, a resultado daquilo que são as nossas competências, neste caso as minhas, poder lançar uma luz sobre como é que estas pessoas que estão à frente dos governos, dos ministérios, das secretarias de Estado, poderiam de alguma forma fazer para criarem uma estrutura muito mais sólida e por essa via poderem ir demonstrando o trabalho que estão a fazer e comunicando aos seus pares, parceiros sociais, oposição, comunicação social. Tá bom? Portanto, vamos tentar terminar então aqui o exercício. Reparem, para dar corpo a tudo isto, vamos partilhar o PDF do programa governativo deste 14º Governo Constitucional. Ok? Portanto, quando tiverem a visualizar o PDF, nós vamos fazer scroll down durante algumas páginas, apenas para que vocês vejam o look and feel do documento. Ok? Portanto, vocês estão a ver o scroll down, certo? Tá? Então, são páginas e páginas e páginas de texto. Se tiverem a ver como eu, poderão tentar perceber aí no canto inferior direito do Acrobat que são mais de 180 páginas. Ok? Portanto, é um documento, pode-se dizer que é completo, por um lado, tem conteúdo. Por outro lado, é extremamente denso de conseguir ser sumarizado, partilhado de uma forma simples, compreendido por a generalidade das pessoas e cidadãos. Portanto, vamos tentar fazer esse nosso trabalho aqui durante esta nossa sessão, está bem? Então vamos a isso, está bom? Já temos o programa agora com memória visual. Vamos àquilo que poderia ser a matriz X do Primeiro-Ministro. Está bem? Então, neste caso, aqui na nossa primeira dimensão, teríamos naturalmente o programa de governo. Tá? Ligaria depois aqui com os ministérios. Está bom? Portanto, e reparem que eu vou sempre criando algumas nuances, algumas adaptações, função do contexto organizacional em que estou. Está bem? Então, o programa de governo tem uma série de iniciativas que estão ligadas aos ministérios. Portanto, eu do programa salto para os ministérios. Está bom? Dizendo, fazendo qualquer coisa deste género, não é? Em que um determinado pilar da estratégia, neste caso, seria da responsabilidade de um determinado ministério. Está bom? Depois, nesse ministério, ligado com o programa, quais é que seriam aqui as diferentes iniciativas, tá? Podiam ser iniciativas sobre a forma de reformas, sobre a forma de projetos-lei, okay? Ou de planos de trabalho, okay? Ou grupos de trabalho, tá bom? Portanto, nós iríamos colocá-los aqui e dizer assim, bom, este Ministério
para atingir aquele pilar do programa do governo, vai ter aqui uma série de reformas, projetos e planos. Todos eles estariam ligados ali àquele ministério. E, por fim, as metas, não é? Aqui no nosso 4, agora já sabemos isso, tá? Estariam as metas a que este pilar gostaria de dar resposta e a que estes planos e iniciativas estratégicas, okay, darão resposta. Tá bom? Portanto, aqui a leitura do 360 mantém-se. Então, esta seria uma matriz X de alto nível, okay, que estaria na mesa, ou na secretária, ou na parede do nosso primeiro. Tá bom? Que mais? Avançando, agora vamos desdobrar, fazer aquela rotação dos 90 graus anti-horários e vamos criar a matriz X de cada ministério. Tá? Portanto, as reformas, projetos e planos agora estão aqui. Ok? Tá bom? Sendo que, aqui no ponto 2, eu agora vou pôr as iniciativas ministeriais. Está bem? Vou detalhar, é como se fosse um zoom in de cada um destes pontos aqui de cima. E por todo o Ministério e às Secretarias de Estado, agora vou subdividir estas minhas iniciativas ministeriais por cada um dos secretários de Estado. Tá? E, portanto, haveriam aqui secretarias de Estado que teriam aqui, fazendo aqui só para ficar mais visível, tanto a Secretaria de Estado, ficaria com um determinado projeto, outro, uma coisa deste género. Está bem? E, no final, a minha quarta dimensão seriam objetivos. Mais uma vez, garantindo que estes objetivos estão em linha com as nossas metas. Está bom? As metas vinham da matriz X do Primeiro-Ministro e agora eu tenho os ministérios com objetivos a alimentar cada uma dessas metas. Creio que faz sentido, certo? Ok. Então vá, avançando. Está bom? Como é que agora, com base neste modelo de gestão, portanto, com este, de alguma forma, se quisermos ligar isto, fazendo aqui um salto para algo fora do âmbito desta sessão, mas se quisermos introduzir quase aqui, forçado, o Lean Transformation Framework, nós temos aqui a quarta dimensão desse LTF, que é qual é que é o sistema de gestão e os traços de liderança necessários para levar tudo isto a bom porto. Bom, então eu poderia responder, vou criar um plano de comunicação com a sociedade, tá bom? Onde tenho um A3 eu já vos vou mostrar o que é, aqui à minha esquerda, tá bom? Por reforma, ou por projeto, ou por plano. Portanto, A3 é a mesma folha do A3, está bem? Para quem nunca se cruzou com esta terminologia, tá? Vou ter uma folha A3, onde tenho o sumário de tudo o que está a ser feito em cada um destes planos ou reformas. Tá? Vou fazer um ponto de situação com a comunicação social, com os meus parceiros, a cada trimestre. Onde poderia ter uma matriz de comunicação em que, como aqui estão a ver, por exemplo, os ministérios, eu não pus o nome deles, pus um número só para os identificar. O Ministério 1, por exemplo, comunica, okay, com a comunicação social em janeiro. Okay? Se comunica em janeiro, volta a comunicar em abril. Tá? E volta a comunicar em julho. E volta a comunicar em outubro. Tá? O Ministério 2, okay, comunica em fevereiro. Quem diz em fevereiro, diz na segunda semana de janeiro, logo a seguir à primeira semana do Ministério 1. Isto agora é uma forma de alguma forma, Ministério ou a Ministério, a Primeiro-Ministro, a Primeiro-Ministro, escolherem a frequência mais adequada. Mas reparem, o que eu quero ilustrar é que cada Ministério estaria a comunicar numa base frequente com a sociedade. Tá? E desta forma, prestando contas, responsabilizando sobre o desenvolvimento do programa do governo. Okay? Deestruturando de coisas que são intangíveis, cinzentas e que são apenas frases de referência em ações e iniciativas muito concretas que depois, por atingir desses objetivos, se traduzem no atingir dessas metas estratégicas. E assim a população
os jornalistas, os economistas, os comentadores poderiam ir percebendo a evolução, em vez de ser como nessa peça que acabámos de ver, tá? da grande edição da SIC Notícias, em que aqueles dois comentadores jornalistas, de alguma forma, expressavam aquela incongruência de um governo que anda sempre atrás do prejuízo, a tentar retificar o último comunicado, a tentar corrigir o último número. Okay? Assim são sempre reativos. Desta forma seriam proativos e liderariam a comunicação, marcariam o ritmo dessa comunicação, okay? Definiriam, de alguma forma, um caminho e uma jornada e poderiam mostrar a evolução à sociedade a cada trimestre. Ok? Ou, se não houve evolução, okay? Descreverem porquê. E, de alguma forma, chamando os outros parceiros ou intervenientes a essa mesma responsabilidade. Tá bom? Portanto, um ponto de situação com a comunicação social, parceiros, a cada trimestre ou de qualquer outra forma. E assim teríamos, então, este modelo de comunicação. Com isto, estamos quase, então, no nosso final. O que é que eu ainda tenho para partilhar com vocês? Temos aqui, agora, à nossa direita, aquilo que pode ser a criação de uma área na vossa própria organização. Nós, na comunidade de praticantes, pensadores Lean, chamamos-lhe sala obeia. Obeia é um termo nipónico que designa sala grande. Tá? Portanto, é uma sala utilizada e teve origem, este conceito vem da Toyota. O management de topo da Toyota criou e tem este obeia de alto nível, que depois está ligado a obeias intermédios e a obeias de chão de fábrica. Tá bom? Então, o que é que se passa neste obeia? Eu vou pegar na câmara e vou-vos mostrar com algum detalhe, tá bom? E depois regresso para fecharmos a nossa sessão. Então, tentem, de alguma forma, seguir o meu raciocínio, mostrando-vos o que nós temos aqui, tá? Portanto, eu poderia ter aqui, como aqui está, para grandes organizações ou mesmo para governos, comece por ter o programa de governo ou o plano estratégico da corporação. Depois, como vocês já viram, posso desenhar a minha matriz estratégica para a gestão de topo, onde tenho os tais pilares, iniciativas, líderes e metas. Os tais KMI, os Key Management Indicators. Tá? Esta matriz de alto nível pode ser desdobrada numa matriz de segundo nível, portanto, para a gestão intermédia. E onde há a tal rotação dos 90 graus anti-horários e onde as iniciativas agora estão aqui no primeiro quadrante. Seguidas ações responsáveis e agora os objetivos. Objetivos esses que são os KPIs em linha com os KMIs. Tudo isto aqui é nível estratégico. Estão a ver? Ok? Se quisermos passar para um nível mais operacional, então o que nós temos aqui é um A3 para a iniciativa 1. Tá bom? Portanto, para esta iniciativa 1 aqui, que teria um conjunto de ações, eu teria aqui este A3 com essa iniciativa. Descrevendo o problema que estou a resolver, a situação atual e as metas, a análise, okay, das causas, as minhas contramedidas e planos de ação no tempo, o seguimento, as lições aprendidas e, quando o problema estiver fechado, a sua padronização e replicação para outras realidades ou áreas. Tá bom? Assim como faço para a iniciativa 1, posso fazer para todas as demais. Se estou a falar de um top 3, de um top 5 ou de um top 10, decidam vocês de acordo com a vossa realidade. Tá bem? Posso ter mais ou menos projetos, iniciativas, função daquilo a que me proponho fazer. Estamos a um nível operacional. Tá bom? Portanto, é aqui que estamos. Depois, se quisermos ir ainda a um nível mais de execução, mais perto da ação, então eu posso ter aqui o cronograma da minha iniciativa 1, tá bom? Portanto, tudo o que está aqui neste plano de ações, tá? E no seu seguimento, agora tem tradução aqui num Gantt chart. Okay? Portanto, pode ser aqui um gráfico de Gantt ou um Project Charter, o que quiserem. E onde eu tenho a minha linha do tempo, onde eu estou hoje. Portanto, já fiz a ação 1, a 2 e estou a meio da 3. Tá? É meramente exemplificativo e onde tenho aqui os meses do meu ano a decorrerem e onde esta linha vai fazendo esta
vai tendo esta movimentação, naturalmente, acompanhando o calendário do ano. Assim como aqui tenho para a Iniciativa 1 e 2, aqui tenho para o cronograma da Iniciativa 1 e depois todos os demais cronogramas para as demais iniciativas. Portanto, nível operacional. Ainda, se quisermos fazer mais um drill down, então eu posso não só fazer este seguimento ao nível do mês, mas também fazer o seguimento ao nível da semana. Reparem, eu agora já não lhe chamo cronograma, chamo-lhe planeamento à vista. Para a semana 1, para a semana 2, para a semana 3, eventualmente para a 4, para a 5, está bom? Portanto, eu tenho sempre um plano para as próximas N semanas. Neste exemplo, pus 3. Colocar aqui as tarefas mais relevantes a fazer nas próximas 3 semanas, tá? E depois até posso fazer ainda um zoom in maior, dizendo na semana 1, na segunda-feira o que é que vais fazer, na terça o que é que vais fazer e assim por diante. Distribuindo tudo o que tenho para fazer pelos dias da semana e, eventualmente, fazendo uma folha destas por área, ou por equipa, ou até por pessoa. Estão a ver? E, portanto, estamos ao nível da execução. Está bem? Então, se eu quiser fazer aqui, afastar-me um bocadinho e ver, de alguma forma, esta visão geral, esta pode ser a forma como vocês poderão criar o vosso primeiro exercício de alinhamento estratégico. Está bom? Dando aqui um bocadinho mais de luz sobre como fazer, reparem, tipicamente, daqui para a direita, estamos a falar de realidades de pequenos negócios, onde eu tenho o cronograma das iniciativas e o planeamento à vista, mas quando venho para a esquerda, aqui já estou a entrar em pequenas e médias empresas, com as matrizes estratégicas e os A3 de cada iniciativa, e depois, aqui, se quiserem incorporar matrizes de alto nível, então estou neste âmbito das grandes organizações ou mesmo no âmbito da governação. Está bom? Traduzindo tudo isto numa imagem. Reparem, isto pode ser o exemplo de uma sala obeia. Um espaço dedicado à partilha e nivelamento de informação, onde, no fundo, as vossas pessoas, a vossa equipa, as vossas direções utilizam este espaço para partilharem as suas ideias, onde se pode ter uma ideia do cronograma da organização, qual é que foi aqui, neste caso, o idiota do mês, em termos da melhor ideia, a melhor iniciativa de melhoria contínua, como é que estamos no nosso delivery, na qualidade do nosso serviço, na satisfação dos nossos clientes, nas nossas auditorias de 5S, prioridades para o dia, os objetivos a atingir, os relatórios A3, o plano das reuniões semanais, mensais, a nível de segurança, os nossos objetivos, mais uma vez, o Lean Transformation Framework que vos falei. E, portanto, temos aqui toda uma realidade que vocês podem, de alguma forma, tentar replicar e criar na vossa empresa. Tá bom? Vamos passar novamente aqui à nossa visão de sala. Desejar que a câmara esteja bem colocada e dar seguimento aqui ao nosso final, está bem? Eu vou desde já fazer aqui a partilha daquilo que são as referências bibliográficas para a aula de hoje. Eu trouxe aqui 4 livros, vou-vos mostrar primeiro estes 2, o The Lean Strategy e o Lean Solutions, tá? São 2 livros alinhados com o propósito da temática de hoje, tá bom? Ambos disponíveis. Se quiserem pesquisar em lean.org, okay? Vocês vão encontrar lá. Se quiserem, entrem em contacto também, que eu dou-vos referências de como os adquirir, tá bom? Os outros 2 livros que tenho para partilhar com vocês, um é específico de como criar e desenvolver estas matrizes X e chama-se Oisin Canary for the Lean Enterprise, tá bom? Portanto, é um livro também que vos ensina a fazer todo este drill down de preenchimento da tabela e depois um mais prático que é para como criar um obeia
o que lá colocar, que é este gerenciamento diário para executar a estratégia. Tá? Um livro excelente do José Ferro e do Robson Gouveia, ambos do Lean Enterprise, Lean Institute Brasil, tá bom? Um livro recente e que é muito relevante para a temática de hoje, tá bom? Quase no final, vou, como sempre, partilhar com vocês o nosso Excel, tá? Em cada uma destas aulas, eu partilho sempre um Excel que depois tenta ser um acelerador para as vossas experiências, tá? Portanto, algo que vocês possam pegar de forma imediata, ter já a matriz X toda desenhada e onde seja só escrever, tá bem? Quando quiserem, depois, agora, no futuro, quando visualizarem este vídeo, uma vez mais, depois de ele estar editado e publicado, nos comentários podem sempre fazer esse pedido ou encontrarem-nos nas redes sociais e fazerem-nos esse pedido que nós enviaremos, está bem? É gratuito, portanto não tem qualquer tipo de custo para vocês. Então, eu vou passar agora para esse lado, vamos fazer a partilha de ecrã com o nosso Excel e eu vou, de alguma forma, mostrar a matriz X para o nosso governo, para o nosso atual governo, o 24º Governo Constitucional, está bem? Então, vou para o lado. Então, temos aqui a nossa matriz X. Mostrar-vos desde já que à esquerda terão o template vazio, que poderão utilizar para a vossa organização, e aqui têm a estratégia do 24º Governo Constitucional. Tá bom? Então, por consulta do PDF, eu fiz esse trabalho e identifiquei 10, de alguma forma são 10 pilares estratégicos. Eu não vou entrar em detalhes do governo, do programa de governo, de alguma forma é só alto nível, mas transcrevi para aqui a cada um desses 10 pilares estratégicos. Vou ler apenas o primeiro. Okay? Natalidade e bem-estar, apostar e apoiar os jovens, valorização do desporto e atividade física. Tá bom? Reparem que estão aqui identificados como 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4. Tá bom? Ligando isto com as áreas de responsabilidade, todo este estratégico e estas 4 iniciativas estratégicas estão aqui ligadas ao Ministério da Juventude e Modernização. Estão a ver aqui? Portanto, são estas 4 bolinhas que ligam com o Ministério e que, por sua vez, ligam aqui com estas 4 iniciativas, tá? Que liga, naturalmente, com este pilar estratégico. Está bem? Quando se olha para o programa de governo, e fechando aqui o 360, não é? São identificadas várias metas. Vamos aqui vê-las com um pouco mais de detalhe, colocando aqui algum zoom, tá bom? Então, o que é que nós encontramos no programa de governo? Há uma primeira meta que diz definir uma estratégia nacional para a natalidade e de longevidade. Ok, é de facto uma meta. Tem um verbo da ação que é definir, diz o quê? Que é uma estratégia nacional, e qual é que é o tema dessa estratégia? Natalidade e longevidade. Contudo, sendo uma meta, não tem objetivo, não tem indicador e não tem data definida. Portanto, nós, cidadãos, olhamos para o documento e ficamos sem saber muito bem o que é que vai acontecer, quando é que vai acontecer. Na segunda meta, temos garantir o acesso universal e gratuito às creches e ao pré-escolar. Ok, tem um objetivo, gratuito. Mas, mais uma vez, não tem data definida. Então, ficamos sem saber se é no primeiro ano do governo, no segundo, no terceiro, no quarto. E, portanto, mais uma vez, perde-se uma oportunidade de fazer esse seguimento e de responsabilizar os nossos governantes por aquilo que se propõem fazer. Como podem ver, para os demais objetivos, eles variam, mais uma vez, entre sem indicador e sem data, gratuito, mas sem data, 100%, mas sem data, e, portanto, é um documento que é meramente orientativo. Daí a necessidade de tudo isto que partilhei convosco hoje. Termos a matriz X de primeiro nível, de alto nível, a de segundo nível, mais operacional, e depois, eventualmente, até ao drill down, de chegarmos àquilo que fazemos em cada semana e em cada dia dessa semana. Tá? Portanto, este é o Excel que nós iremos partilhar convosco.
e que, de alguma forma, é praticamente aqui o fecho de mais esta nossa aula gratuita. Fica o quê por dizer? Apenas que tudo isto que vocês aqui ouviram e outros temas que são complementares em torno do desenho do trabalho, da estabilidade do trabalho, de criação de padrões de trabalho, seja para que realidade for, mais uma vez, sejas tu um founder ou até um CEO, tenhas tu um pequeno negócio de bairro ou faças parte de uma IPSS, seja qual for a tua realidade, este tipo de conhecimentos e de padronização de tudo o que envolve o desenho do trabalho traz bem-estar, no fundo, à tua equipa. Com esse bem-estar, com essa segurança, de alguma forma, física, em primeiro lugar, claro está, mas depois psicológica, para poderem partilhar e contribuir, é uma jornada que tu poderás fazer individualmente, mas que, acima de tudo, enquanto líder e coordenador e supervisor de outras pessoas, as deves envolver. Okay? Aquilo que nós dizemos como praticar e pensar Lean tem, acima de tudo, como base, podermos tirar e capacitar ao máximo todos os nossos pares, as pessoas que estão à nossa volta. É esse manancial que nós devemos colocar ao serviço de cada um e, neste caso, da organização para quem está a trabalhar. Com isto dito e feito, última nota. Quem quiser aprofundar este tipo de conhecimentos sabe que na Lean Academy Portugal tem sempre a possibilidade de o fazer. Temos 2 veículos para aprofundar conhecimentos. O nosso Fundamentos Lean, com edições online, 3 a 4 edições por ano, portanto podem já consultar a próxima edição, tá bom? E um programa de alto nível, que é o nosso Lean Black Belt Practitioner. Portanto, uma pós-graduação internacional, com um corpo docente internacional e que, de alguma forma, te dá ferramentas muito mais amplas e muito mais profundas para poderes conduzir a tua própria jornada profissional. Tá bom? Espero que tenhas gostado, que este conteúdo tenha sido útil e resta-me desejar um bom final de dia. Até uma próxima.